Virando aqui na página 160. Leia a tirinha abaixo e responda às questões. Não, senhora, não sei por que minha prova foi tão ruim. Pensei um bocado sobre isso, mas eu tenho uma nova teoria. Talvez seja alérgica à minha carteira. Em sua opinião, a teoria criada pela personagem foi uma justificativa para o resultado ruim de sua prova? Pessoal, 2 linhas. B. Você acha que essa justificativa convenceu a professora? Por quê? 2 linhas. C. O que provoca o humor nessa tirinha? 2 linhas. D. Observe as ideias presentes no primeiro e no quarto quadrinho e escreva uma frase unindo-as por uma conjunção, estabelecendo uma relação de causa ou consequência. Então, você vai unir as duas frases, vai separá-las apenas por uma conjunção, ou que indique causa ou que indique consequência. Deixe em 4 linhas. Segunda, releia as falas de Pati, ou Pet Pimentinha, no segundo e no terceiro quadrinho. Pensei um bocado sobre isso, mas eu tenho uma nova teoria. Que palavra foi utilizada para ligar essas duas falas? A que classe gramatical ela pertence? 2 linhas. Além de ligar as duas falas, que relação de sentido essa palavra atribui a essa ligação? Sentido de oposição, sentido de adição, sentido de consequência. 2 linhas. C. Qual é a importância dessa palavra para a interação da personagem com a professora? 2 linhas. 3. Deixe melhor 3. Terceira. Comente a relação entre o uso da conjunção mas e a mudança na expressão corporal da personagem que acontece no segundo para o terceiro quadrinho. Terceira. Se você não conseguir responder essa terceira, nós responderemos juntos, tá? Eu responderei e você corrige. Deixe em 5 linhas. Quarta, leia os acontecimentos de uma segunda-feira na vida de Dan, narrador personagem do livro Diário de Dan, um diário ficcional. Segunda-feira, primeira aula da semana, como sempre. Fui até a minha carteira, sentei e coloquei a mochila sobre ela. Mas logo em seguida notei que a mesa balançava um pouco. Dei uma espiada nos pés da carteira e vi que embaixo de um deles tinha um papelzinho. Não poderia deixá-lo ali. Qualquer um perderia a soneca com aquele balanço todo. Então peguei o papel, desdobrei e descobri que tinha uma mensagem para mim. Eu te adoro, gatinho. Pensei em engolir aquilo, mas tinha acabado de tomar café da manhã. Então amassei o bilhete, joguei na mochila e olhei em volta para ver se alguém estava me observando. Mas não havia ninguém suspeito por ali. Letra A. Dan inicia o texto contando que seu dia tenha começado normalmente. Que situação quebra essa normalidade? 2 linhas.
Que palavra introduz a frase em que se relata essa quebra de normalidade? 2 linhas. Que relação de sentido essa palavra estabelece entre a situação normal e a situação nova? 2 linhas. B. O narrador finaliza o primeiro parágrafo afirmando não poder deixar o papel no pé da mesa. No parágrafo seguinte, que ações são realizadas por ele, depois que ele viu o papel? 2 linhas. Analise a palavra, então, que introduz esse parágrafo. Que relação de sentido ela estabelece entre esse e o parágrafo anterior? Se você também não souber nessa, eu corrigirei e você faz o certo, tá? Responde. Deixe em 3 linhas. Releia o período a seguir. Não poderia deixá-lo ali. Qualquer um perderia a soneca com aquele balanço todo. Então, ele é para dormir, né? Sabendo que o trecho destacado explica a afirmação realizada na frase anterior ao ponto e vírgula, responda as questões a seguir. Que outra explicação caberia nessa situação? 2 linhas. B. O que a explicação dada pela personagem provoca no texto? 3 linhas. C. Que conjunções poderiam iniciar a oração que explica a afirmação anterior? São conjunções explicativas, né? Quais são elas? 2 linhas. 6. Explica o emprego da conjunção mas, que indica o último parágrafo do texto. Essa 6 também eu poderei responder com vocês. 7. Qual é a importância das conjunções para a organização das informações no texto? Então, gente, aí está a atividade do assunto, tá? Respondam e não esqueçam de enviar suas atividades. Tá acabando, né? Essas aulas estão quase no final para iniciar as aulas presenciais. Então, gente, uma boa tarde a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.